Boa noite, irmãos e irmãs da Quinta Igreja Presbiteriana Seminário do Campo e todos que acompanham o nosso canal no YouTube. Continuando o estudo do livro Cristianismo Simplificado, Augusto Nicodemos, Respostas Diretas a Dúvidas Comuns, capítulo 3, Pecado e Salvação. E o tema hoje é santificação, com uma pergunta: santificação é um ato de Deus ou devemos buscá-la? Então essa é a pergunta que aqui o autor ressalta. Existe uma certa confusão quando falamos de santificação. E eu tenho que ressaltar que santificação não é um ato único, santificado e acabou. Não, é um processo. Santificação, ela procede de Deus. Deus santifica. Muitos textos podem expressar que a santificação é uma escolha de Deus. Efésios 1, verso 4, que ele santifica escolhendo alguns para serem salvos. Isso é eleição. Isso ele santifica, separa antes do nascimento. Então a santificação já é um processo já antes do nosso nascimento. Eu recorro aos símbolos de fé, o Catecismo Maior, símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, que é uma exposição bíblica que nos dá luz, um pouco de entendimento. Temos entendimento também do Espírito Santo, mas aqui também nos ajuda. Santificação, sendo definida, é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são, nesta vida, pela poderosa operação do Espírito Santo, do seu Espírito, que aplica a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas no coração deles, e tendo essas graças de tal forma estimuladas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Efésios 1, 4, primeira carta aos Coríntios 6, 11 e outros textos mais. Você pode consultar no Catecismo Maior, pergunta 75. E ao mesmo tempo, a pergunta 79 do Catecismo nos fala assim: os crentes verdadeiros não poderão cair do estado de graça, em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que aqui os surpreendem. Eles não podem cair, porque já foi colocado dentro dele o arrependimento, ele está buscando santificação. Mas a santificação, pergunta 78, como essa santificação? Ela é imperfeita. Por causa do quê? Não pela obra de Deus, de separá-lo, de escolhê-lo, de colocar nele essa santidade, essa palavra, mas porque restam neles ainda as mazelas do pecado, os requisitos do pecado que permanecem neles. E muitas vezes são arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados. São impedidos em todos os seus serviços espirituais e as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus. Então, por isso que eles podem cair, mas podem ser renovados, porque há dentro deles o Espírito Santo e a palavra, e a santidade de Deus está nele operando. Então, o apóstolo Paulo coloca a necessidade de santificar-se. Então, santificar não é viver separado do mundo, das pessoas, em que os ares são poluídos, as pessoas são contaminadas. Não, é separado para o serviço, para Deus, para pregar a palavra, para buscar a renovação. E alguns meios de graça é conhecido. O batismo é um meio de graça que santifica a pessoa. A prática de boas obras, o exercício da oração, o dízimo, enfim, a piedade, a leitura da palavra, a comunhão com os irmãos, Santa Ceia, tudo isso é santificação do crente. Então, se ele ficar separado desses elementos, desses objetos importantes, essas ferramentas, ele não está em santificação. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses 3, 9 a 10, não mentais uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador
e se tornam semelhantes a Ele. Então, Paulo usa uma ilustração muito apropriada. A santificação é uma troca de roupa. Então, existe aquele homem natural, sem ser um homem espiritual ainda, né? Não que não seja espiritual, mas espiritualmente vivo, não morto. Ele tem uma velha natureza que, estando nele, não digo roupa, mas a sua alma, a sua prática, ela é morta, é maltrapilha. Então precisa ele receber uma nova vestimenta de Deus, para que essa nova vestimenta, ela rompa o mais velho, a velha vestimenta. A gente sabe que você pegando uma roupa velha com uma roupa nova, não dá certo, se for uma roupa aqui comum, porque uma vai se romper. Mas no caso da espiritualidade é diferente. O novo vence o velho, sempre. A luz vence as trevas. Então a ilustração ela é adequada, ao mesmo tempo tem que ser entendida no prisma espiritual. Então a ideia de santificação, ela é um revestimento. Então são dois passos aqui, ressalta o autor. Santificação. Dizemos não ao pecado, e quando dizemos não ao pecado, nós não alimentamos a carne, não andamos na carne, estamos alimentando nosso espírito, estando dando possibilidade e entrada numa santificação que vai levar à vida. Então cada vez que o crente se santifica, ele está fazendo morrer o velho homem, ou se despindo da sua velha natureza, do seu velho vestimento. Então aquele que ainda não é convertido, ele tem uma velha vestimenta. Então, alguém que vai na igreja, que diz que se converteu, e ele não tem essa nova prática, ele está sendo hipócrita, ele está vestindo uma capa de religião. Isso é muito perigoso. Então, uma nova roupa. Só o crente pode ter uma nova roupa, porque é dado por Deus. Então ele não pode fazer como Adão e Eva fizeram. Foram ali, quando se perceberam que estavam nus, cozeram, para si, cozinhar, cozer no modo de vestimenta, e fizeram para si uma vestimenta de folhas, foi reprovado. Então a ilustração é que o Senhor vai lá, do animal ele faz com as vestes. Então, daquele animal, do cordeiro, do carneiro, não sei dizer muito bem o que foi praticamente, mas foi uma nova vestimenta. Então Cristo é essa nova vestimenta, Ele é o novo Adão. Ele é o homem que pode vestir o pecador. E como ele veste? Com o seu corpo, com o seu sacrifício, com a sua obra, com a sua morte e a sua ressurreição. Então, o crente que ele é nova criatura, ele também tem uma nova vestimenta. Então, há várias passagens em que é necessária a santificação. Primeira carta aos Tessalonicenses 2:5-23 fala de santificação. Então, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, o que Deus quer é a santificação. Então, dizer que Deus está fora do processo, não, Deus não está fora do processo, Deus está no processo. Deus ajuda o crente a se despir, porque pela vontade dele, ele se acomoda com a velha natureza, com a sua herança familiar, a minha descendência espanhola, italiana, a minha nordestina, o meu jeito. Não, o crente não tem mais jeito dele, não tem mais a sua regionalidade, o seu DNA está no sangue, eu vou lá e resolvo as coisas. Não, ele tem uma nova natureza, um novo vestimento, uma nova aparência, exatamente isso mesmo, uma nova aparência, e isso é visto. Como isso é visto? Pelos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22-23 fala, olha, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, fidelidade. E as obras da carne, aquele que ele é maltrapilho espiritual, que ele não foi despido, pelo contrário. Gálatas 5, 19-21. Versos antecessores ao que eu falei. Dele vem imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, feitiçarias e outros pecados semelhantes.
E o apóstolo Paulo fala, essas pessoas não herdam o reino. Quem herda o reino? Quem entra no reino? Quem está no reino? E quem vai para o reino da glória? É quem já se despiu e está lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. E esse tem acesso ao trono de Deus. Ele vai entrar no trono de Deus, no reino de Deus. Então, necessidade do cristão buscar tudo que vem do alto. Colossenses 3 fala isso exatamente. Se fosses ressuscitados com Cristo, buscar as coisas do alto. Então, o nosso revestimento vem do alto. Então, a ação de Deus, e é também um processo do homem, ele deve buscar isso. Ele deve buscar a santificação. Santificação é uma obra de Deus, mas é uma obra em que Ele, pela sua graça, de várias maneiras, faz com que o crente ele renegue aquela velha natureza. Ele odeia aquilo ali, ele quer se despir. Ele só vai conseguir se despir completamente na redenção final, na glória eterna. Então, quando ele morrer, deixar essa vida aqui, ele vai se despir completamente. Mas até o último segundo ele tem dentro dele ainda uma velha natureza, não vai se despir completamente, até que seja o seu corpo renovado. A sua alma já está renovada, mas o seu corpo totalmente redimido, que é isso que o Senhor veio vencer ao seu povo, vencer o último inimigo, que é a morte, e trazer ao seu povo a redenção final. Então há uma boa combinação, uma combinação harmoniosa da ação de Deus soberana e a vontade do homem. Então, as duas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, a santificação, a separação de Deus lá na eternidade, nos decretos. E depois se consuma na conversão, o crente mesmo se santifica. Ele quer buscar a Deus. Muitas vezes ele se enfraquece nesse processo de não buscar. Mas sempre o Espírito vence. Então aquela ideia colocada em algumas Bíblias, Bíblia Scottfield, por exemplo, coloca que a gente é como se fosse um cachorro. Tem um cachorro, tem dois cachorros. O cachorro que se alimenta da palavra de Deus e o cachorro que se alimenta pela carne. Aí algumas pessoas perguntam, qual cachorro está se alimentando, por exemplo? Está alimentando o de Deus ou do diabo? Ou da carne? Não existe isso. O crente sempre se alimenta pela palavra de Deus. Sempre. Ele não tem outra alternativa. Não tem dois cachorros. Só tem o velho homem e o novo homem. E o novo homem sempre vai vencendo o velho homem. Sempre vai vencendo. Ele vai sempre vencendo essa luta contra o pecado, a carne e o diabo. Então que possamos colocar em prática aquilo que também o apóstolo Pedro nos orientou. 1 Pedro 1, 15 a 16. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Que o Senhor te abençoe, que Ele te santifique em tudo, a alma, o corpo, o espírito, a tua vida, que você busque sempre o processo de santificação. Porque Hebreus 12 nos fala, sem santificação ninguém verá Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Até a próxima.